Oi, gente, aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Biossegurança. Nas aulas anteriores, nós vimos os riscos ambientais, que faz parte dos riscos ocupacionais, são aqueles riscos que são encontrados no ambiente laboral ou no ambiente de trabalho. E nós já vimos os riscos biológicos, químicos e físicos. Hoje, nós vamos ver os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes, também chamados de riscos mecânicos. Vamos começar falando sobre os riscos ergonômicos, que são aqueles riscos presentes no ambiente de trabalho que podem comprometer não só a saúde física do colaborador, mas também a sua saúde mental. Então, são considerados riscos ergonômicos qualquer fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. São exemplos de riscos ergonômicos os esforços físicos, levantamento de peso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, situação de estresse, trabalhos em período noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade. Todos esses riscos eles podem gerar distúrbios psicológicos e fisiológicos, porque elas produzem alterações no organismo e também no estado emocional do indivíduo. Por isso que os riscos ergonômicos eles podem provocar sérios danos à saúde do trabalhador. Nós vamos ver agora alguns exemplos das consequências e dos danos que esses riscos ergonômicos podem trazer para o trabalhador. Nós temos aqui a lesão por esforço repetitivo, também chamado de LER. Esse termo ele é usado para descrever os danos e a dor causadas por movimentos repetitivos e uso excessivo de alguma parte do corpo. Essas lesões, elas afetam músculos, ligamentos, tendões. Temos aqui um exemplo, a tendinite, que é a inflamação dos tendões. Os tendões, eles ligam os ossos aos músculos. E devido a algum esforço repetitivo, esse tendão ele pode inflamar e causar dor e desconforto, além de inchaço, além de comprometer o movimento da parte lesionada. Temos um outro exemplo, que é a bursite, que é a inflamação da bursa. A bursa é uma pequena bolsa que fica localizada nas articulações e ela funciona como um amortecedor entre os ossos, tendões e tecidos musculares. Quando essa bursa inflama devido a algum esforço repetitivo, ela causa dor, inchaço e restrição do movimento. Temos um outro exemplo de lesão por esforço repetitivo, que é a síndrome do túnel do carpo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Nós temos um nervo, chamado de nervo mediano, que passa aqui pelo canal do carpo. Nessa região aqui, onde fica localizados os ossos chamados de carpos. E quando esse nervo ele fica comprimido por algum motivo, alguma inflamação dos tendões ao redor, por exemplo, quando a gente faz movimentos repetitivos, então causa dor nessa região toda aqui, ó, que está em azul. Pode causar inflamação e também dificuldade de movimentar esses dedos.
Então, essas são só algumas das lesões por esforços repetitivos que são consequências dos riscos ergonômicos. Além disso, nós temos os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que está relacionado, no caso, também às lesões por esforços repetitivos e podem causar dor localizada, desconforto físico ao final do dia, cansaço excessivo, formigamento nas extremidades, paralisia e parestesia, perda funcional, inchaço local. E pode atingir as diversas partes do corpo, dependendo do tipo de trabalho realizado pelo indivíduo. Além disso, nós temos outros problemas que podem comprometer a saúde do trabalhador devido aos riscos ergonômicos. Então, nós temos hipertensão arterial, alteração do sono, doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo como gastrite e úlcera, tensão, ansiedade, depressão, entre outras. Para evitar que estes riscos comprometam as atividades e a saúde do trabalhador, é necessário um ajuste entre as condições de trabalho e o homem, sob os aspectos de praticidade, conforto físico e psíquico, por meio de melhorias no processo de trabalho, melhores condições no local de trabalho. Então, por exemplo, uma cadeira confortável, ela pode fazer toda a diferença na qualidade das condições de trabalho. Modernização de máquinas e equipamentos, melhoria no relacionamento entre as pessoas. Então, relacionamento funcionário e chefe, a forma como são cobradas as tarefas relacionadas à produtividade, alcance de metas, lucros, tudo isso pode ser cobrado do trabalhador de uma forma que não venha a causar um estresse, não venha a causar uma pressão e faça com que o trabalhador se sinta valorizado e capaz de atingir, de cumprir suas tarefas com satisfação no que está fazendo. Alteração no ritmo de trabalho, ferramentas adequadas para executar aquele determinada função, postura adequada. Tudo isso são medidas que visam diminuir, amenizar esses riscos ergonômicos e preservar a saúde física e mental do trabalhador. Então, nós vimos ali os riscos ergonômicos que podem estar presentes no ambiente de trabalho. Agora nós vamos ver os riscos mecânicos, também chamados de riscos de acidentes. Riscos de acidentes é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação vulnerável e possa afetar sua integridade e o seu bem-estar físico e psíquico. São considerados como riscos geradores de acidentes: arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio ou explosão, animais peçonhentos, entre outros. Vamos ver esses riscos agora de forma mais detalhada. Então, um arranjo físico deficiente, o que é isso? É resultante de prédios com área insuficiente, localização imprópria de máquinas e equipamentos, má arrumação e limpeza, sinalização incorreta ou inexistente,
pisos fracos ou irregulares. Nessa imagem aqui, ó, vocês conseguem ver uma desorganização no ambiente de trabalho, como falta de arrumação, uma área insuficiente em relação ao espaço para adequar todos esses equipamentos de trabalho, falta de sinalização. Então, tudo isso aqui pode favorecer a ocorrência de acidentes. Temos aqui um outro fator que é máquinas e equipamentos sem proteção. Então, máquinas obsoletas, que é uma máquina que geralmente não é mais fabricada, que saiu de linha, então as suas peças também pararam de ser fabricadas, então geralmente não é feita a manutenção de forma correta, então essas máquinas elas podem funcionar de maneira incorreta e causar um acidente para seus operadores. Temos as máquinas sem proteção em pontos de transmissão e de operação. Comando de liga e desliga fora do alcance do operador. Máquinas e equipamentos com defeitos ou inadequados. Então, temos vários locais de trabalho onde não é realizada a manutenção correta e periódica das máquinas. Além disso, a empresa não fornece EPI adequado ou não fornece nenhum tipo de equipamento de produção individual para o trabalhador para ser utilizado durante a operação dessas máquinas. Tudo isso também favorece a ocorrência de acidentes no ambiente laboral. Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Então, às vezes o profissional ele não recebe treinamento adequado para o uso de determinadas ferramentas, ou ele tem que executar uma determinada atividade sem as ferramentas adequadas para aquela atividade, então vai na base do improviso, mas esses improvisos muitas vezes podem comprometer a saúde do trabalhador e causar acidentes. Falta de manutenção também nas ferramentas podem provocar acidentes no ambiente de trabalho. O fator eletricidade. Então, instalação elétrica imprópria, com defeito ou expostas, fios desencapados, falta de aterramento elétrico, falta de manutenção nas instalações elétricas, tudo isso pode causar curto-circuito, explosão, incêndios, trazendo riscos de vida para os trabalhadores. Além disso, nós temos outro fator aqui, o de incêndio ou explosão causadas por armazenamento inadequado de inflamáveis ou gases, manipulação e transporte inadequado de produtos inflamáveis e perigosos, sobrecargas em redes elétricas, falta de sinalização, falta de equipamentos de combate ou equipamentos defeituosos. Muitas vezes as empresas elas não dispõem de um extintor de incêndio, por exemplo, ou às vezes esse extintor ele não está funcionando de forma adequada porque não é realizado uma manutenção para verificar se eles estão cheios e suas válvulas estão funcionando de forma correta. E se aquele ambiente de trabalho ele possui o tipo certo de extintor de incêndio de acordo com os tipos de produtos que eles possuem. Então, tudo isso deve ser verificado, deve ser feita a manutenção para evitar esses tipos de acidentes. Os animais peçonhentos também é um fator de risco para ocorrências de acidentes
no ambiente de trabalho. Então, o que é um animal peçonhento? É um animal que produz peçonha, que é uma substância tóxica, também conhecida como veneno, produzida por alguns tipos de animais, como escorpiões, cobras, aranhas, abelhas, lacraias, vespas, entre outras. Então, esses animais, eles possuem alguma estrutura que são capazes de inocular o veneno nas suas vítimas. Então, pode ser ferrões, espinhos, cerdas, presas, depende do tipo do animal. Alguns desses animais, eles possuem um veneno que pode levar o indivíduo a óbito, então é necessário que eles recebam uma imunização o mais rápido possível, como, por exemplo, o soro antiofídico, que é o soro para picada de cobras. Então, por isso que as empresas elas devem dispor de um plano de emergências para picadas de animais peçonhentos, porque alguns desses animais eles podem levar o indivíduo a óbito rapidamente se não forem tomadas as devidas medidas de emergência. Então, para evitar que estes riscos que nós falamos nos slides anteriores, eles possam comprometer as atividades e a saúde do trabalhador, devido à ocorrência de acidentes, é necessário a adoção de algumas medidas de biossegurança. Então, as áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionadas de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. As máquinas e os equipamentos que ofereçam riscos de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partes destas, elas devem ter os seus movimentos alternados ou rotativos protegidos. As máquinas e os equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica, elas devem ser aterrados eletricamente. Os materiais a serem empregados nos protetores devem ser suficientemente resistentes de forma a oferecer proteção efetiva aos seus operadores. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à sua realização. A manutenção e inspeção das máquinas e dos equipamentos, eles devem ser feitos de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante ou de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes no país. Os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, eles devem ser utilizados de forma correta e devem ser fornecidos pela empresa. Além disso, a empresa ela deve ser responsável pela monitoração e pela imposição do uso obrigatório desses equipamentos. É necessário que a empresa ela possua sinalização, ou seja, o uso dos sinais de segurança, a fim de informar os riscos existentes no local de trabalho. De acordo, então, cada plaquinha vai de acordo com o tipo de risco. Nós vimos que para cada risco ambiental existe uma placa sinalizadora específica. Em casos de
animais peçonhentos na área de trabalho, deve-se adotar um procedimento de emergência e nesse procedimento deve constar os meios de prevenção de acidente por animais peçonhentos, o que fazer em caso de constatação de um animal peçonhento na área. Então, se eu me deparo com um animal peçonhento no meu local de trabalho, o que eu devo fazer? Então, a empresa ela deve capacitar os seus funcionários para que eles saibam como agir nessas situações. O que fazer com o animal capturado e o que fazer em caso de acidentes com aquele animal. Então, todas essas medidas aqui, elas visam eliminar ou em casos de que não seja possível eliminar aqueles riscos presentes no ambiente de trabalho, porque como eu disse para vocês nas aulas anteriores, existem riscos que são inerentes de determinadas atividades e não é possível eliminá-los. Então, eles estarão sempre presentes no ambiente laboral. E as medidas de biossegurança, elas visam então bloquear ou minimizar esses riscos para preservar a saúde do trabalhador. Portanto, cabe às empresas estabelecer essas medidas de biossegurança e supervisionar se elas estão sendo cumpridas pelo colaborador, além de capacitar esses colaboradores para que eles possam lidar com os riscos presentes de uma forma que não comprometa a sua integridade física e mental. E cabe aos colaboradores, ao funcionário, executar de maneira correta todos os procedimentos impostos pelas empresas, não se torne um local perigoso que venha a comprometer sua saúde e integridade física e emocional. Certo? Então, aqui nessa aula nós finalizamos os nossos riscos ocupacionais, o conteúdo de riscos ocupacionais. Na próxima aula nós vamos ver então mapa de riscos, que é uma representação gráfica de todos os riscos que possam conter naquele ambiente de trabalho. Então, nós vamos ver como elaborar esse mapa de risco, quem elabora, o que é, qual sua finalidade, ok? Então, lembrando a vocês que qualquer dúvida, anotem. Se não quiserem esperar para tirar as dúvidas quando retornarmos às nossas aulas presenciais, podem me enviar mensagem no WhatsApp ou por e-mail, certo? Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.